eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história do Jonas Santos, porque eu não sei se vocês sabem, esse ano o Jonas Santos está fazendo 50 anos de idade. Vocês sabem, são pouquíssimas, tá? Sagas atuais. Por que atual? Porque ainda está no ar, ainda está passando. Não está passando, a série clássica parou nos anos 60. Vai ter um filme novo esse ano e ano que vem uma nova série. Jonas Santos ainda está no ar, tá bom? São pouquíssimas coisas que conseguiram durar 50 anos. A gente tem o quê? A gente tem James Bond, a gente tem Doctor Who aí brigando, Star Wars também lançando. Mas é complicado essa longevidade, né? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um apanhadinho rápido do que é Jornada nas Estrelas, o que foi, o que tem Jornada nas Estrelas, tá? Porque a verdade é que 50 anos em uma hora não dá pra ir a fundo em nada. E eu quero ver se ainda consigo fazer um pouquinho de perguntas com vocês, tá? Então, bem, gente, Jornada nas Estrelas foi idealizado por esse cara aqui, Gene Roddenberry. Gene Roddenberry foi um policial, piloto condecorado, piloto tanto privado condecorado. Ele pousou um avião no meio do deserto e salvou todo mundo vivo lá, quando ele era piloto comercial, e piloto de guerra, voando em mais de 30 missões e saindo vivo durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Além de ter sido policial durante anos em Los Angeles. E foi nessa época que ele decidiu fazer roteiro. Por quê? Porque ele viu tanta coisa na vida dele e ele achava que a nossa sociedade não estava legal. E ele queria uma maneira de explicar pra gente: olha, eu preciso falar para a população que existem certas coisas que a gente está fazendo que não são legais. Mas como é que eu vou fazer isso? Driblando a crítica, driblando as coisas e ensinar as pessoas sem elas perceberem o que elas estão aprendendo. Ele falou: já sei, eu vou fazer um programa de televisão. Aí ele fez um programa chamado Tenente. Não deu muito certo, por causa que ficou muito escrachado. E aí ele falou: já sei, eu vou colocar no futuro. E aí nasceu Jornada nas Estrelas. Por favor, próximo slide. Aí ele fez isso aqui. Esse, em 64, foi o primeiro episódio de Jornada nas Estrelas que não foi aceito, não foi vendido, foi cancelado, sob o pretexto de que era muito inteligente para o público, tá? A gente tinha aqui motivos, tá, que esse negócio foi cancelado. Essa moça aqui era a segunda em comando da nave, isso é em 64. Gente, eu vi anteontem no YouTube falando que Jornada nas Estrelas é machista. 64, a segunda em comando da nave é uma mulher. Jornada nas Estrelas é machista, sério, beleza, tá? Mas tudo bem, certo? E esse alienígena aqui, eles não gostaram do seriado e falaram: olha, não dá pra vender isso, reformula, por favor, próximo. E aí eles fizeram, esse foi o segundo piloto de Jornada nas Estrelas, o segundo episódio piloto. Gente, pouquíssimas séries tiveram 2 episódios pilotos. Como assim? Você tem um episódio para vender a série. Eles falam: não vamos comprar, mas a gente dá mais uma chance. Jornada nas Estrelas foi a primeira série na história a ter o segundo piloto. E esse foi o piloto onde nenhum homem jamais esteve, que era estrelado por um outro ator, o William Shatner, para fazer o Capitão Kirk. Era mais rápido, o seriado era mais rápido, tinha mais ação que o primeiro episódio, certo? E ele retirou a mulher de primeiro oficial, que o pessoal do estúdio falou muito claro: você pode ter a mulher ou você pode ter o alienígena. As duas coisas a gente não vai deixar. Então, palavras do Gene Roddenberry: eu pedi a atriz que fazia a primeira oficial em casamento e deixei o alienígena, porque ao contrário eu não ia gostar muito, tá? Foi uma piadinha que ele fez, ele manteve, mas em compensação, tá? Ele colocou uma atriz negra na ponte, tá? Para se manter lá. Por favor, próximo slide. Gente, na época existiam as famosas convenções de ficção científicas, tá? Isso aqui é um cartaz de algumas delas. Elas começaram mais ou menos da década de 30, essas convenções de ficção científica. O primeiro episódio, onde nenhum homem jamais esteve, passou pela primeira vez, de verdade, foi em 65 em uma dessas. Essa não é a estreia oficial é de 66, mas foi numa dessas. E nessa aqui, o pessoal foi ver o episódio, chegou pro Gene e falou: nossa, o que é isso que você mostrou pra gente? É a primeira vez que eu vejo uma ficção científica que não tem o robozinho, sabe? Né? Não tem a criança que salva o dia. A criança que salva o dia,
eu ia falar uma palavra, sabe? Tipo, não tô falando mal de Perdidos no Espaço, mas Perdidos no Espaço é um seriado para criança. Por quê? Imagina, você chega lá no planeta desconhecido, eu sou o pai do Perdidos no Espaço. Muito bem. Alienígenas estão tentando pegar a gente. Major, eu esqueci o nome dele. Você e minha filha de 16 anos vão ficar durante dias perdidas nas montanhas. Eu vou ficar aqui com a minha esposa e minha outra filha cuidando da nave. E eu vou mandar esse robô desengonçado, essa criança de 10 anos e esse doutor aparentemente pedófilo encarar os alienígenas. Isso era Perdidos no Espaço. Era um seriado focado para criança. Não, é claro que isso foi uma brincadeira. Perdidos no Espaço tem muito mérito. O negócio é que era para criança. Como Terra de Gigantes era para criança, era tudo para criança. E aí fizeram Jornada das Estrelas, que era para adultos. E é a primeira vez que a cultura geek, a cultura nerd, a cultura de ficção científica foi apresentada para o público adulto. E o pessoal adorou. Outra curiosidade, para quem gosta de cosplay, cosplay nasceu aqui, tá? E tinha um cara, desculpa, o nome dele falhou na memória, eu anotei, só que eu deixei no estante, tá? Que ele começou a se fantasiar em 39 nessas convenções. Só que não é cosplay como a gente conhece. Por exemplo, eu estou usando o uniforme exatamente igual de um personagem do seriado. Ele simplesmente colocava uma roupa louca que ele achava que parecia ficção. E aí outras pessoas começaram a fazer isso. Então, nessa época dos anos 60, já era conhecido que as pessoas estavam usando algumas roupas meio loucas, mas não era cosplay, por quê? Porque eles não estavam interpretando personagens específicos. Mas todo mundo coloca aqui, os primórdios do cosplay nasceu aqui. Por favor, próximo slide. Muito bem, então a gente tem de 66 a 69 a série clássica de Jornada nas Estrelas. Como a gente pode ver, ela é colorida, né? Ela é colorida pra caramba. Mas, pô, eles são militares coloridos? São por causa que foi aqui que inventaram a TV a cores. E a CBS falou, tá, porque se você olhar o primeiro episódio, aquele slide, a coisa era muito mais amarela, azul, preto de fundo. Aí, de repente, aparece esses amarelão, esses vermelhão, para mostrar que a TV tinha cores. Eles estavam querendo vender o seriado para quem tinha cor, não tem jeito. Outra coisa que a gente consegue ver nesse time aqui é Nichelle Nichols, a Uhura, uma negra, no comando da nave. Comando da nave, sim. Essa nave tinha 400 tripulantes e ela era a quinta na fila de comando. Então quer dizer que ela estava comandando 395 homens. Sim, ela estava, tá? Tudo bem? A gente tem o russo em plena Guerra Fria, tá bom? E o alienígena que parecia um demôniozinho. Hoje é meio normal a gente ver gente de orelha pontuda. Quanto elfo você não vê por aí, né? Mas nessa época não era. Gente, quando você vê um seriado, um filme, bota um pouquinho a cabeça naquela época e vê o que foi. É que nem você vê Highlander e fala, ai meu Deus, eu tô vendo o fiozinho saindo do Connor MacLeod. No 85 aquilo era foda, tá? Entendam, em 66 isso aqui era uma visão de futuro inimaginável. Tanto que Matt Jeffries, que desenhou a ponte e a nave, foi chamado, sabe por quem, para ajudar em desenho? Foi chamado pela NASA e pelo exército americano. Se alguém conseguir ver uma foto do QG de comando do Pentágono, tem a cadeira do cara no meio, os controladores aqui e os computadores na volta. E um telão. De onde eles tiraram essa ideia, né? Os submarinos também foram pensados nessa ponte de comando. Eu só estou mostrando algumas influências reais que o Jornada das Estrelas teve. Sérias. Por quê? Porque o cara que desenhou isso foi chamado para ajudar a desenhar essas coisas, tá? Então essa série aqui não fez sucesso em sua época. É que nem pintor, sabe? Pintor vive pobre, morre, fica famoso. Jornada das Estrelas tinha um orçamento baixo, não era muito assistido e era um pouquinho zoado, certo? Jornada das Estrelas foi cancelada 2 vezes, cancelado, sabe? Ó, a gente não quer mais produzir vocês, cancelamos. Veio os fãs, carta, não, a gente quer a série, tá bom, vamos dar mais uma chance. Final da 2ª temporada, cancelamos. Fãs faz, 3ª temporada, final da 3ª temporada, agora não dá mais. Vocês não vão ganhar a famosa missão de 5 anos, vai ficar em 3. E aí o que acontece? Jornada das Estrelas vai para televisão. Certo? Como assim? Já era na televisão, só que ele vai para syndication, que é o famoso, sabe, o domingo de manhã no SBT, que a gente vê o Will Smith, o Kenan e Kel,
De qualquer maneira, tá bom? Isso aqui começou a fazer sucesso na reprise. E começou a reprisar, e começou a fazer sucesso, começou a fazer um sucesso tão absurdo que começou a aparecer fã-clube. Por favor, a próxima. O próximo slide. Talvez. Quem sabe? O problema é que eu tenho que ver qual é o próximo slide para saber o que eu falo agora. Eu acho que era sobre as convenções, vamos ver. Talvez. E aí, tô gostando? Tá legal? Tô falando muito alto? Se estiver falando muito alto, é só falar. Ah, aqui. Jornada nas Estrelas foi cancelado, tá vendo? Isso foi o memorando oficial de cancelamento de Jornada nas Estrelas que mandaram pro Gene Roddenberry, tá? Por favor, o próximo slide. Ó, atenção fãs de Star Trek aí, cancelado. Por favor, gente, o próximo slide. Aqui. E aí a gente começa nos anos 70 com convenções de fãs. Gente, eu mostrei pra vocês uma foto de uma convenção de ficção científica, que era normal. Você ia lá, era que nem uma Comic Con, mostrava as coisas. Isso aqui não. Isso aqui é a primeira vez que os fãs se reúnem para ver uma coisa, chamada Jornada nas Estrelas. Vocês sabem o que é isso aqui? Um concurso de cosplay. Isso é um concurso de cosplay. Apesar de ainda não existir o nome cosplay, eles estão vestidos igual os personagens do seriado. Eles subiam no palco, faziam uma pequena performance, eram aplaudidos e saíam. E no final eram votados. Onde a gente vê isso direto? Crianças. Cosplay como a gente conhece hoje foi popularizado no Japão, mas nasceu com Jornada nas Estrelas, tá? Então, o que acontece? Isso aqui era esperado. Eles decidiram fazer uma convenção primeiro em 71 numa biblioteca, que inclusive foi só o George Takei, o Sulu, né? Era pra ter ido tipo 200, 300 pessoas. Apareceu umas 2.000. Eles falaram, a gente consegue fazer maior. Então eles decidiram fazer um evento para umas 2.000 pessoas. Apareceram 10.000. Aí a coisa foi. E aí os estúdios começaram a olhar. Peraí, seriado que ninguém queria assistir, tá reunindo 10.000 pessoas para rever algo que eles podem ver de manhã no domingo, a hora que quiserem? Não. Quem cancelou essa porcaria? Chama esse cara. E aí eles decidiram, não, vamos voltar a produzir Jornada nas Estrelas. Por favor, próximo slide. E aí surgiu a série animada de Jornada nas Estrelas. Gente, tem um amigo meu que chegou e falou assim, meu filho tem 5 anos e eu vou mostrar pra ele Jornada nas Estrelas, vou começar com a série animada. Eu falei, nunca faça isso, porque a série animada não é pra criança. Tem uma animação que era ruim pra época. É tipo a animação do Homem de Ferro dos anos 50. Não era muito boa pra época, mas era o que dava pra fazer com o orçamento que eles tinham. Agora, o que é o bom dessa série? Essa série ganhou o Emmy. Foram só 2 temporadas. Essa série ganhou o Emmy de melhor série, tá? Tudo bem, da TV, de animação, série infantil, tá? E ela tinha a voz dos atores originais. É verdade que inicialmente eles só tinham contratado o Kirk, o Spock e o McCoy. Aí eles falavam, precisamos de mais alguém. Aí contrataram o Scott, James Durham, para fazer as vozes. Aí, quando o Leonard Nimoy, o Spock, descobriu que não iam contratar o Sulu, japonês, né, a Uhura, negra, e o Chekhov, o russo, ele falou, eu não vou fazer essa série. Por quê? Porque Jornada nas Estrelas é sobre diversidade e todas as raças se unindo e explorando espaço. E vocês cortaram quem? A diversidade? Esse não é o Jornada nas Estrelas, eu não trabalho. Aí eles falaram, tá bom, vocês querem todo mundo no elenco? Chamaram todo mundo de volta. O problema, sabe o que é? Só que não tem dinheiro para contratar mais nenhum ator para fazer as outras vozes. Vocês vão ter que se virar para fazer todas as vozes. E o elenco principal tinha que fazer todas as vozes que fazia. Então você vê o George Takei fazendo várias vozes, você vê o James Durham fazendo várias vozes, vê a Nichelle Nichols fazendo várias vozes. Então você vê que esses atores realmente lutaram para manter Jornada nas Estrelas na TV. Mas o salário deles era muito caro e Jornada nas Estrelas foi cancelado. Então, por favor, próximo slide. E aí então eles decidiram fazer, já que é caro fazer, vamos fazer uma série de TV mesmo.
Vamos fazer Jornada nas Estrelas a fase 2. Conseguiram chamar os atores de volta, menos o Leonard Nimoy, que nessa época ele estava meio bravo, que todo mundo passava na rua e falava: "Oi, Spock!" Ele estava ficando meio bravo com isso já. Então ele não queria mais fazer Jornada nas Estrelas, eles decidiram trazer de volta essa série. E aí vinha a fase 2. Chuta o que aconteceu com essa fase antes de filmarem o primeiro episódio? Ela foi cancelada. Jornada nas Estrelas foi cancelado porque estava ficando caro, estava ficando complicado e de repente apareceu uma coisa chamada Star Wars no cinema e fez um sucesso do caramba. A gente tem alguma coisa parecida? Acho que a gente está produzindo uma série chamada Star Trek. Mesmo? E aí eles decidiram fazer um super filme. Por favor, próximo slide. Nessa época, esse aqui que vocês estão vendo junto com o elenco é o Enterprise. O nome original dessa espaçonave real era Constitution, tá? Era o primeiro ônibus espacial americano. Só que os fãs, e na época o presidente era um pouquinho de fã de Jornada nas Estrelas, tá? Eles fizeram uma campanha de carta e falaram: peraí, a gente não quer o nome Constitution, a gente quer o nome Enterprise. Então, o primeiro ônibus espacial real, que nunca foi para o espaço, ele era um ônibus de teste, se chama Enterprise. E se você for no museu da NASA, você vai poder ver o Enterprise. E quando eles fizeram o pouso teste, você sabe que música que tocou quando ele pousou? Sabe? Tocou a fanfarra de Jornada nas Estrelas. E os atores de Jornada nas Estrelas, aqui o criador da série de Roddenberry, tá? Para mostrar o quanto o Jornada nas Estrelas estava popular nos anos 70, tá bom? Mas tudo bem, próximo slide. Aí então eles fizeram Jornada nas Estrelas, o filme de 79. É sofrível, tá? É sofrível. Por que é sofrível? Porque eles chamaram um diretor fantástico, Robert Wise, ganhador do Oscar, tá? Sabe, A Noviça Rebelde? Tá? Ganhador do Oscar. E ele achou que o Jornada nas Estrelas era 2001, Uma Odisseia no Espaço. Porque 2001, Uma Odisseia no Espaço, você tem o quê? Eles se movimentando devagar no espaço e todo mundo maravilhado com aquilo. E aí o que a gente tem no filme de 79? A Enterprise se movimentando devagar no espaço e todo mundo dormindo com aquilo. A verdade é que esse filme é fantástico, só que você tem que assistir ele com o controle remoto na mão, sabe? Toda vez que você vê uma cena de fora da Enterprise, você acelera essa porcaria. Você tira uns 25 minutos do filme, sem brincadeira. E aí o filme ganha velocidade e fica legal. Fica realmente legal, tá? Mas o negócio é que esse filme fez muito, muito, muito dinheiro. E os fãs falaram: fez muito dinheiro, mas é uma porcaria, né? Então, não dá pra vocês fazerem um negócio decente. Por quê? Porque a ideia era: não aguentamos mais campanhas de carta de fã falando queremos Jornada nas Estrelas de volta. Vamos fazer um filme para calar a boca desses caras. Eles fizeram esse filme. Esse filme fez muito dinheiro mesmo, não é brincadeira. Se você pegar a cotação de dólar da época para hoje, valor real de moeda e outras coisas, esse filme fez dinheiro ao estilo que um Vingadores faz. Só que era uma época diferente, tá? Beleza? E aí? Então, eles decidiram: vamos refazer isso, chamaram um diretor mais desconhecido e tal. Então, por favor, próximo slide. Nasceu Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan foi a chance que eles deram para Jornada nas Estrelas agradar os fãs e terminar em nota alta. O diretor Nick Myers fez e eles falaram: só que tem uma coisa, a gente não quer mais Jornada nas Estrelas, a gente não aguenta mais essa porcaria. Como fazer para botar um fim em Jornada nas Estrelas? Mata o Spock. Então, Leonard Nimoy morre no filme. Sabe qual foi o problema? Jornada nas Estrelas voltou, Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, teve um investimento ridículo do estúdio e fez 10 vezes o orçamento dele. Então alguém na reunião de executivo falou: peraí, vocês estão pegando um filme que dá 10 vezes o lucro dele e falando que não querem mais fazer? Não, vamos continuar. E aí nasceu, por favor, próximo slide. Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock. Porque não dá pra fazer o filme sem Spock, então vamos procurá-lo. E aí a gente traz o Spock de volta. E aí? Mas aí, ó, eu não quero mais seriado, entenderam? Bota um fim. Como? Já sei, se não tiver nave, não tem seriado. Explodiram a Enterprise.
Esse filme fez muito dinheiro. E aí, peraí, vocês não vão parar uma franquia que tá fazendo dinheiro, vamos fazer o filme de novo. E aí, mais 2 anos depois, por favor, próximo slide, Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa. Esse filme fez mais dinheiro que todos os outros juntos, tirando um que era muita grana. Mas ele fez mais dinheiro que o 2 e o 3 juntos. Aí eles falam, quer saber? Esquece cancelar Jornada nas Estrelas, não dá para cancelar Jornada nas Estrelas, tá? Então, vamos repensar, como vamos tirar dinheiro desses caras? Por favor, próximo slide. E nasceu Jornada nas Estrelas da nova geração, certo? A história por trás de Jornada nas Estrelas da nova geração é muito complicada para eu ir a fundo. Só saibam que teve uma aposta envolvida que o Gene Roddenberry falou que ele jamais conseguiria fazer de novo a série clássica. Teve briga de roteiro pra caramba, coisa de salário, confusão de ator, e vamos falar a verdade, a primeira temporada é uma porcaria. Mas eles insistiram e fizeram a segunda temporada, que tem uns 5, 6 episódios que você fala, meu Deus, isso é genial. E aí eles fizeram a terceira temporada, e aí você fala, esse seriado é uma das melhores coisas que o Jornada nas Estrelas já fez na vida. Teve 7 temporadas, teve indicação para Emmy, tá? Teve vários Saturn Awards, Hugo Awards e outras coisas. Esse seriado é muito bom. Aliás, curiosidade, esse aqui é o Hiker. Ele era para ser o herói da série. Ele era para ser o bonzão da série, sabe? Phaser na mão, calcinha no chão, era ele. Mas esse carinha aqui no meio, que a maioria conhece como Professor Xavier, esse carinha aqui no meio é um ator fantástico. E quando você colocava os dois em cena, esse cara desaparecia. E olha que esse cara é alto, ele tem quase 1,90 de altura. E esse aqui, esse tem a minha altura. Aquele cara desaparecia. Aliás, vocês sabem como é que eles faziam para esse cara dar ordem nesse? Ele subia num banquinho. Por quê? O cara tem que dar uma bronca no outro. Fala, você não vai fazer isso, viu, cara? Não dá, né? Pega mal. Então, ou eles estavam sentados, ou ele literalmente subia num banquinho pra olhar no olho dele. Então, se você vê uma cena que você vê o Picard olhando na cara do Hiker e dando ordem nele, tem um banquinho ali embaixo, tá? Tudo bem? Beleza. De qualquer maneira, essa série é muito Jornada nas Estrelas. Você tem o elenco diverso, quer dizer, várias etnias. Você tem esse personagem, George LaForge, que é cego. O nome de George LaForge vem de um fã de Jornada nas Estrelas que era paraplégico. Então foi dado em homenagem a ele, tá? Você tem o Brent Spiner, o Data. Ele tá no último filme do Independence Day, ele é o cientista louco, tá? Tudo bem? Que é um ator genial. Você tem o Michael Dorn, o Klingon, que ele era super fã de Jornada nas Estrelas, tá? E esse elenco, em conjunto, fez muito sucesso. E aí? Tanto que a demanda por Jornada nas Estrelas da série clássica caiu muito depois que apareceu esse. Claro que tinha sempre para discutir, Kirk, Picard, do mesmo jeito que a gente tem, o original, J.J. Abrams, original, daqui a 50 anos a gente vai ter, época de 50 anos para frente, época de 50 anos, porque discussão a gente sempre vai ter, né? Mas a coisa aqui é que isso foi muito Jornada nas Estrelas. Então, próximo slide, por favor. E aí eles decidiram fazer o Jornada nas Estrelas 5, né? A festa do Shatner, porque ele dirigiu essa porcaria. Ele ficou ruim. Eles apostaram em fazer, a equipe de produção não estava legal, estava ocupada fazendo a série, a nova geração. Como é que é o nome? A Industrial Light and Magic, que fazia os efeitos especiais para Jornada nas Estrelas, que é o pessoal do Star Wars, certo? Eles estavam ocupados com outro filme que eu não lembro qual que era, desculpa, era de 87, 88, 89, não lembro qual que era, mas eles estavam ocupados, os efeitos especiais não ficaram legais, de verdade, é um dos piores efeitos especiais desde o final da série clássica, claro, né? Tá? Um dos piores efeitos especiais que tem, e eles não conseguiram terminar, o filme estourou o orçamento, não ficou legal, vamos admitir, não ficou legal. Até aí tem porcaria pior que isso, tá? Tudo bem? Próximo. Mas Jornada nas Estrelas fez 30 anos de idade. Então eles decidiram, vamos finalizar a série clássica. E eles fizeram Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida. Chamaram o diretor da Ilha de Khan, Nick Myers, para voltar. Chamaram o Leonard Nimoy para produzir. Pegaram todo o elenco original e fizeram esse filme que é muito bom. Sim, você vai ver velhinhos de 60 anos batendo em caras de 30, vai.
Você vai ver um Capitão Kirk gordinho rolando pelo chão e batendo em alienígena de 2 metros de altura? Vai! E é muito louco ver isso, tá? Por quê? Porque o Capitão Kirk no chão chuta o saco do cara que ficava no joelho. Chuta o saco do cara e ele cai, tá? Por quê? Porque ele é o Capitão Kirk, ele não tá limpo. Tem uma cena muito legal, que a alienígenazinha de 20 anos vai lá no meio da noite e beija o Capitão Kirk. Aí o McCoy olha pra ele e fala: qual que é teu problema, hein? Porque é a primeira vez em 30 anos de Jornada nas Estrelas que alguém percebe. Tá certo aqui? É a primeira vez que alguém percebe que o Capitão Kirk era um puta safado. Todo mundo sabia, mas ninguém falava isso na cara do Capitão Kirk. Depois falaram algumas vezes, mas essa é a primeira vez que alguém olha pra ele e fala: qual que é teu problema? A gente tá numa prisão Klingon, morrendo, estão tentando assassinar o presidente e você tá beijando alienígena. Tumbas! Mas tudo bem, esse filme fez muito sucesso. Mas os atores já estavam velhos para continuar, então estava na hora de passar para frente. Por favor, próximo slide. Jornada nas Estrelas estava ficando tão famoso na TV nessa época, no começo dos anos 90, que eles decidiram: vamos fazer mais uma série? E essa série foi ao ar, Jornada nas Estrelas Deep Space Nine. Existe boatos que é uma ideia original do criador da série, que já estava morto quando essa série saiu, que era o quê? Fazer uma cidade no espaço, a estação. O problema é que a primeira temporada ficou meio parada, e a segunda temporada também ficou meio parada, e a terceira temporada eles ganharam uma nave, e aí eles chamaram Worf, e aí eles fizeram uma coisa genial: como seria uma guerra em Jornada nas Estrelas? E aí a gente vê uma guerra, você vê oficiais da Frota Estelar, educados, que não xingam, que nasceram no paraíso. Como seria esses caras lutando uma guerra? E é fantástico, porque até esse ponto a gente tinha visto algumas naves brigando 1 a 1, 3 naves ao mesmo tempo, 5 naves juntas. Meu Deus do céu! Nesse seriado você vê batalha de cruzador, sabe? Com 50 cruzador tipo Enterprise de um lado e uns 200 do outro, e é tiro pra tudo quanto é lado. Aí você fala: nossa mesmo, porque isso era maquete, tá? Esses era feito com maquete, não tinha computação gráfica. Então se você assistir Deep Space Nine e ver as naves explodindo, saiba, estão explodindo maquetes. E ficou genial a série. Todo mundo quer sempre falar de uma coisa: o capitão é negro. Sim, o capitão é negro, e daí? Não é todo mundo fala: o grande mérito de Jornada nas Estrelas de Deep Space Nine é que tem um capitão negro. Não, o grande mérito de Jornada nas Estrelas de Deep Space Nine é que é uma série genial que tem um capitão negro. Até aí tem personagem negro, branco, mulher em Jornada nas Estrelas. Isso não é importante. O importante é você ver que ninguém está reparando que ele é negro. Estão fazendo uma série decente, legal, independente da cor, raça e etnia. Ele está lá porque ele é competente, não pela cor da pele dele, tá bom? Beleza, vamos para o próximo slide, por favor. Enquanto isso, Jornada nas Estrelas chegou ao seu ápice de popularidade. A nova geração tinha terminado, uma nova série estava para sair, certo? Voyager, Deep Space Nine estava na TV e estava sendo produzido o filme que iria unir os dois capitães. Tanto que saiu na capa da Time, tá? Todo mundo apostando que esse filme ia ser a coisa mais animal que o Jornada nas Estrelas já viu, mas não foi, né? Próximo slide, por favor. Jornada nas Estrelas Generations. Eles pegaram as 3 histórias inacabadas da nova geração, botaram o Kirk no meio e falaram: toma essa, né? Fala a verdade, eu adoro a interpretação do Shatner no filme. Ele tá muito... tipo, eles não pediram: ó, não interpreta o Capitão Kirk, faz você aposentado, tá? Era isso a interpretação dele. E o Patrick Stewart fazendo, né, o Picard, interpretando com ele junto, também era muito legal. Ver o Data, então é legal, tem seus momentos. A batalha espacial é legal, o filme tem seus momentos. Mas a verdade é que é um filme bem deficiente, um filme que se perde no meio da história. E eles tentaram fazer uma coisa que, para qualquer um que nunca tinha visto a série clássica, a nova geração assistir. Só que não foi o que saiu, porque você não entende a motivação dos personagens sem ter assistido. Então faz direito um filme ou para os fãs de verdade ou não faz. Ficou no meio termo e não ficou muito legal. Mas o filme fez muito dinheiro. E tudo que faz muito dinheiro em Hollywood continua. Por favor, o próximo slide. Aí lançaram o Jornada nas Estrelas Voyager. Muito bem. Jornada nas Estrelas Voyager é uma série genial, muito boa, que não foi bem utilizada e que estava num canal porcaria. O problema é, se eu lançar
uma série exclusivamente para um canal de TV a cabo, todo mundo vai conseguir ver? Foi o problema dessa série. Eles lançaram um canal chamado UPN, que dos 50 estados americanos passava em 20. Então a popularidade da série caiu. E junto com a popularidade caiu o dinheiro para fazer roteiros. Então o que você tem? Você tem alguns episódios geniais, junto com alguns episódios complicados. Você tem episódios fantásticos e personagens bons, com alguns personagens não tão bons. Aí todo mundo vem falar de novo, o grande mérito dessa série é que colocaram uma mulher na cadeira do capitão. De novo, dane-se se é mulher ou se é homem, o importante é ser competente. Ela era competente, ela era uma capitã e estava lá porque ela subiu uma coisa. Outra coisa, eu vi o YouTube falando que Jornada das Estrelas deveria ter feito que nem os caça-fantasmas e ter colocado uma mulher na cadeira do capitão. Sabe quantos anos essa moça ficou na cadeira do capitão? 7 anos. Jornada das Estrelas ficou nos anos 90, 7 anos com uma mulher comandando a nave. E aí vem alguém que não conhece porcaria nenhuma no YouTube e fala, Jornada das Estrelas é mó machista, hein? Só o Kirk que comanda a nave. Não, você que é um imbecil, tá? Mas vamos lá. A série chegou a 7 temporadas. O PN era muito culpada disso, tá? Esse é o famoso filme com os Borgs. Todo mundo fala, eu assisti o filme com os Borgs. Por que o filme dos Borgs é tão bom? Porque os Borgs são geniais. Sim, mas não é por isso. É porque a nova geração era muito boa. Então por que Generations não foi tão bom assim? Sabe por que esse filme é muito bom? Porque tem um roteiro animal, efeitos especiais de primeira qualidade e grandes atores. Pronto! Você tem o que você precisa para fazer um bom filme. Então você teve o Primeiro Contato. O Primeiro Contato fez tanto dinheiro, que vamos ter, próximo slide, Jornada das Ressurreição, que fizeram a mesma porcaria. Sabe como é que é? Jornada das 4 ganhou tanto dinheiro, que qualquer porcaria que a gente faz Jornada das 5, é uma porcaria. Mesma coisa. Primeiro Contato fez tanto dinheiro, faz a continuação, Insurreição, que foi uma porcaria. Por quê? Porque nessa época você tinha Voyager perdida no espaço. Você tinha Deep Space Nine lutando uma guerra nunca vista em Jornada das Estrelas. E em vez de eles fazerem uma história ligada com qualquer uma dessas duas coisas, eles decidiram fazer uma história sobre Amish espacial, que não quer nada com tecnologia, e o Capitão Picard se apaixona por uma moça de 300 anos de idade, mas com um corpinho de 40. É complicado, tá? O filme é complicado. Eu gosto, mas tem muito erro, tá bom? Vamos pro próximo, por favor. Aí eles decidiram, o Jornada das Estrelas está meio que perdendo um pouco do gás. Vamos voltar pro começo da série e vamos fazer o Jornada das Estrelas Enterprise. De verdade, eu amo essa série. Eu amo essa série. Mas eu consigo entender algumas das críticas, tá? Porque eles tentaram passar essa série 100 anos antes do Capitão Kirk. E eles chamaram o ícone da ficção científica, Scott Bakula, de Contratempos, para ser o Capitão Archer, que deveria ser o primeiro capitão de todos. Aí você fala, a série é machista? Não, por causa que ela é a primeira oficial dele, a Vulcana. E eles tentaram recriar o trio Kirk, Spock e McCoy com o Trip. Só que em vez de eles recriarem o trio, eles acabaram criando um triângulo amoroso, que eu gostei, pra falar a verdade. Mas a verdade é que a série, ela foi muito bem nos primeiros 6 episódios. Só que sabe que canal que ela passava? O PN. E de novo, era um canal muito fraco e pouca gente assistia. E alguns treks chiitas, sabe? Eu não assisto essa porcaria. E aí começou a fazer umas coisas não muito trekianas. E começou, lá pela 3ª temporada, eles se meteram numa guerra religiosa, babá. Aí eles tiraram a série da mão do Rick Berman, que era o cara que tinha assumido Jornada das Estrelas depois, e deram na mão do Menicoto e outros caras, que eram caras que entendiam muito da série clássica Jornada das Estrelas e falaram, vamos consertar essa porcaria? E eles fizeram a famosa 4ª temporada de Jornada das Estrelas Enterprise, que não se viu uma temporada tão boa em Jornada das Estrelas desde épocas da nova geração. É fantástico, explica por que Klingon na série clássica tem testa lisa e na nova geração tem testa ruborosa, explica de onde veio e onde ia ver a guerra com os Romulanos, explica de onde vem a raça do Khan de caras super fortes, é genial. Mas a essa altura do campeonato nada podia salvar essa série. Durante ela ainda fizeram mais um filme, por favor, próximo slide. Jornada das Estrelas Nemesis. Certo? Que a ideia era fazer uma ira de Khan para a nova geração. Não deu certo. Não deu certo por causa... Gente, vocês já escutaram falar que a versão estendida do Batman vs Super-Homem faz o filme ficar fantástico?
Alguém já viu isso? Saiu nos Estados Unidos uma nova versão de Batman vs Super-Homem com 30 minutos a mais de filme, falando que desses 30 minutos, que não é uma cena de 30 minutos, dividido pelo filme, faz você entender a motivação dos personagens onde eles queriam. Isso é o que acontece com Nemesis. Era um filme de mais de 2 horas que foi cortado para 1h30. E aí você perde a motivação dos personagens em ordem de colocar ação, 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 ação. E no Jornada nas Estrelas, a nova geração, nunca foi baseada em ação, em simples desenvolvimento de personagem. Sinceramente, a briga entre essas duas naves é a melhor briga de nave em termos de efeito especial que você vai ver na história de Jornada nas Estrelas. Nem o filme da JJ faz melhor que eles fizeram. Mas é uma briga de 25 minutos num filme de 1h30. E aí você acaba perdendo o desenvolvimento da coisa. Faltou desenvolvimento de personagem. O filme é bom, de verdade o filme é bom, só que ele foi cortado muito mal, porque era um filme de 2 horas que falaram, não, ele tem que ter 1h30. Ferrou o filme, tá? Por favor, próximo slide. Jornada nas Estrelas então parou de ser produzido em 2004. Em 2007 contrataram esse cara, JJ Abrams, para assumir a franquia. E ele decidiu. Esse cara, ele fala a verdade, ele nunca viu um episódio de Jornada nas Estrelas na vida dele, eu tenho duvido que ele tenha visto depois. Mas ele decidiu revitalizar a franquia. Ele teve acertos, ele teve erros. Mas, de uma maneira geral, ele trouxe Jornada nas Estrelas de volta. Por favor, próximo slide. Nesse filme, Jornada nas Estrelas. Ué, mas o primeiro filme de Jornada nas Estrelas chamava Jornada nas Estrelas? Chamava, ele copiou o nome. Podia ter colocado alguma coisa, né? Mas aí entramos então na era J.J. Abrams. E a gente teve o Leonard Nimoy fazendo. Todo mundo achava que o Leonard Nimoy ia fazer uma pontinha no filme. Na verdade, ele faz uma participação muito grande, maior, por exemplo, que a do Sulu no filme, tá? E o filme é legal. Fala a verdade, em como de ficção científica, 2009 é um filme com ação, é um filme com motivação de personagem, é um filme rápido, é um filme legal. Eu ainda acho a Ilha de Khan melhor, A Volta para Casa melhor, O Primeiro Contato melhor, ainda acho. Mas eu não vou falar que esse filme é uma porcaria, porque não é, esse filme é bom, esse filme é legal. Esse filme introduz Jornada nas Estrelas para uma nova geração. Isso é importante, porque apesar das brigas e coisas, por trás disso tem a ideia de Jornada nas Estrelas. Todos somos iguais, independente de qualquer coisa. E olha, você para chegar em algum lugar tem que estudar, tem que fazer carreira, tem que se dedicar, tem que suar a camisa. E não porque você nasceu escolhido, então tudo vai cair no seu pé, tá? Você tem que trabalhar para chegar nos lugares. Jornadas nas Estrelas são sobre pessoas competentes que estão lá por um motivo. E não por causa que o pai dele matou todo mundo e o caralho da quatro, tá? Muito bem. Sinceramente, esse é o pior filme dos 13, tá? É mesmo. Sabe por quê? Por causa que a história é uma bagunça. Esse é o herói, o Capitão Kirk. Ele quer vingança. Esse é o vilão, Khan. Ele quer justiça. Tem algo errado aí, né? Certo? Esse é o Spock, o melhor amigo do Kirk. Mas eles não estão se entendendo, brigam o filme inteiro e no final o Spock grita Khan, mostrando, jogando totalmente a cultura da lógica pela janela, né? Essa é a namorada do Spock, que no meio de uma perseguição de nave tem um pitizinho no namorado, né? Capitão, espera só um pouco, eu tenho que ter uma DR aqui com o meu namorado. Vai pra pompa que pare, tá? E a gente tem os outros personagens, por exemplo, a Peitos. O que ela fez? Ela mostrou o peito, né? Então ela é Peitos, né? Certo? A gente tem o piloto, o menino que assumiu o lugar do outro, que caiu lá por algum motivo, e o cara que fica xingando o Spock. Foi isso que eles fizeram em Into Darkness. E o mais legal de tudo, esse cara é o Khan. O J.J. Abrams passou 3 anos falando, ele não é o Khan, ele não é o Khan, ele não é o Khan, ele não é o Khan. Vai o filme, oi, meu nome é Khan. A gente é burro pra caramba, né? Por favor, próximo slide. Mas esse filme fez sucesso suficiente para esse ano estrear Star Trek Beyond, que seria Além. Eu acho que é Além da Fronteira Final, não sei como eles traduziram no Brasil, desculpa. Além da Fronteira? Sem fronteiras! Afinal é o espaço, né? Não vê muitas, tá? Tudo bem? A coisa é que, olha...
Já, se é o que passa a fronteira final, não tem fronteira, quer dizer, esse acabou, né? Passamos a fronteira. Olha, eu andei lendo críticas por causa que já saiu o filme de exibição, tá? Para a imprensa americana. E só tem gente falando bem desse filme. Estão falando que a interpretação do Chris Pine tá a melhor interpretação de Capitão Kirk que ele já fez, tá? Estão falando que a história faz sentido e que é legal. Eu estou falando que estão falando no Twitter, eu não sei. Eu espero que o filme seja muito bom, porque eu não quero ver Jonas Trans ir mal. Eu quero Jonas Trans vá bem, independente se quem está fazendo é o J.J. Abrams ou quem for. Eu quero Jonas Trans indo bem, tá? Tudo bem? E esse filme parece que está no caminho certo. Eu não sei se vocês sabem, ele morreu, tá? O ator Anthony Yelchin morreu num acidente estranho. Estranho por quê? Não estou falando que mataram ele. É estranho porque é difícil entender. Ele saiu do carro dele e o carro dele atropelou ele. É estranho, estranho. É aqueles negócios que você vê tipo no filme Premonição, do jeito que ele morreu. Não, coitado, gente, coitado. Não era pra ser piada. Tá? Mas, né, parece que o filme vai ser dedicado à memória dele e tal. Dizem, pelo que falaram a imprensa americana, tem momentos para homenagear ele e o Nimoy, que morreu ano passado. Tá bom? Próximo slide, por favor. Tá? E ano que vem a gente vai ter a nova série de Jornada das Estrelas. Ainda não tem nome, tá? Mas a gente sabe que entre janeiro e fevereiro de 2017 vai estrear essa nova série de Jornada das Estrelas. Quanto tempo eu tenho? 2 minutos? 10 minutos. Gente, só passa o próximo slide rapidinho. Olha, eu sou do fã clube Star Trekkers, tá? A gente tem, pra vocês acharem página, a gente tem site e tem o canal Nerd Tracker que eu apresento, tá? Falo algumas coisas, curiosidades e falo de outras séries também. Então se vocês quiserem procurar a gente, eu tenho um cartãozinho também, a equipe aqui tá comigo também, tá? E eu queria agora, se desse pra falar com vocês, saber o que vocês querem, se alguém quer perguntar alguma coisa. Ah gente, deixa eu lembrar. Sábado, a Paramount Brasil está fazendo um evento no Museu de Imagem e Som, no MIS, tá? Pra comemorar os 50 anos de Jonas Trans e fazer o lançamento da série clássica em Blu-ray. Sim, já foi lançado. Mas eles vão lançar de novo, tá? E a gente quer ver o que mais vai ser lançado que eles não falaram pra gente. A gente vai estar lá fazendo uma antessala e uma exposição. Ainda estamos trabalhando no que vai acontecer, porque trabalhar com estúdio de cinema é complicado, tá? Tudo bem? Mas se alguém tiver alguma pergunta pra fazer, eu acho que eu tenho uns 7 minutos. Só vou pedir para vir aqui um pouquinho lá na frente, porque o microfone não chega e também tem a microfonia. Oi, Fernando. Tudo bem. Eu queria saber se você tem alguma informação da linha temporal da nova série. Porque ele estava naquela disputa, vai ser depois do Kirk e antes do Picard. O boato é esse. O boato que existe é que existe coisa de 80 anos entre o último filme da série clássica e o piloto da nova geração. Existe um boato que vai se passar nesse, mas também existe um boato que não vai ser fixo no tempo. Uma coisa que eu percebi na era de J.J. Abrams é que o antigo Spock acabava influenciando no contexto da história. Sim. Com a morte dele, como isso vai se refletir a partir de agora? Olha, o que eu sei é que estava marcado para tanto o antigo Spock quanto para o Kirk estarem na história como os personagens dele. O problema foi que o Nimoy morreu. A gente sabe que o personagem dele estava vivendo numa colônia com os vulcanos, que tinham poucos vulcanos. Então era possível que alguma coisa iria acontecer ali. O problema é que o William Shatner falou que foi cancelada essa cena quando o Nimoy morreu. E ninguém tá falando nada de participação especial de atores antigos no Twitter de quem já viu o filme. Então eu acho que eles simplesmente vão fingir que nada aconteceu, vão fazer alguma homenagem a ele, mas não falando, olha, o embaixador Spock acabou de morrer. Mas também é conjectura, viu? O que eu te digo é que o quinto, né, o Zachary Quinto, fala que ele se influenciou muito por poder ter o Nimoy quando ele estava desenvolvendo o personagem e saber onde ele queria chegar. Tá? Porque eu sei que muita gente critica Spock, lógica, isso não é verdade.
tá? O Spock, em diversos momentos na série clássica e nos filmes, teve atos de pura emoção, tá? Porque no filme 6 ele fala: a lógica é o começo da sabedoria e não o seu fim. Só que ele precisou de 50 anos para ter essa realização. O quinto tá no segundo episódio gritando por aí, né? Então eu acho que ele tá chegando lá meio rápido, tá? Mais alguém quer falar uma coisa que eu acho que eu tenho que finalizar, né? Não, eu ia perguntar assim, se você acha que eles estão investindo num seriado para não bater de frente com os filmes do Star Wars que já estão programados? Olha, porque assim, sempre tem o dito popular da rixa, né? Assim, no Brasil essa rixa não existe. Tanto que, ó, atrás da minha namorada ali, o Edilson ele faz o Data, o Jango Fett e o Comandante Cold, né? Essa rixa pra gente não existe, mas lá fora existe mesmo, tá? Existe essa rixa. Agora, a série é produzida pela CBS. Os filmes são produzidos pela Paramount. Por quê? Porque a CBS, que é um canal de televisão, tem os direitos da TV. E a Paramount tem os direitos do cinema. E eles não se entendem. Eles não sabem brincar junto, sabe? É tipo, olha, eu fico com a criança nos fins de semana e você tem o direito de levar ela coisa. Eles parecem pais brigando pelo filho. É complicado. E todo mundo sabe, quem sofre no divórcio é a criança. Era só isso? Não, era isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Por favor. Por favor. Oi, bom dia. Bom dia. A ruptura temporal que aconteceu em 2009, se eu não me engano, como que você explica essa ruptura? Tá, basicamente o que eles colocaram foi que quando o Nimoy e a Narada voltam no tempo, se criou um universo paralelo. Eles dizem que o universo 1 ainda existe, mas um universo paralelo foi criado. Aí você fala, não, mas eu assisti muito Jornada nas Estrelas. Eles voltam no tempo sem influenciar. Só que eles voltaram no tempo com aquela matéria vermelha estranha lá, que parece que teve um efeito diferente na viagem. Então, existe o Shatner, o Nimoy, tudo bonitinho, e existe o Chris Pine no quinto, e tem algumas incongruências, por quê? Porque a galera do JJ não é tão preocupada assim em manter essa coesão. Tanto que existem algumas falhas, como por exemplo, Terra e Cronos, capital do Império Klingon, é uma viagem de algumas semaninhas em dobra máxima. A Enterprise faz essa viagem em 5 segundos em dobra 2, tá? Então, no universo JJ. Então eles têm algumas incongruências que não batem com a brincadeira, mas eles tentam explicar. Quem sabe nessa série nova, alguém fala alguma coisa, tá? Mas a ideia é que é um universo paralelo, e no universo paralelo tudo pode acontecer. Tanto que o Sulu é gay. E o George Takei ficou bravo com isso. George Takei é homossexual. George Takei falou: eu não gostei deles terem feito meu personagem gay. Só porque eu sou gay não quer dizer que meu personagem era gay. Eu nunca interpretei ele gay. Nunca ninguém chegou pra ele e falou: seu personagem é gay, viu? Não é porque eu sou gay que tudo que encosta é gay. Sério. Vai, Ed. Falando sobre linha temporal, também poderia uma comparação com o que aconteceu no filme, que você acabou de falar. Acho que o filme 7, Novas Gerações. Começa com a geração de Kirk, ele vai lá para tentar salvar a nave, explode aquela parte, e passa 80 anos depois com a nova geração. Quando acontece aquela explosão da nave, daquele doutor xarope lá, doidão, Você quer saber do Nexus então? O Nexus, mais ou menos uma explicação daquilo, né? Tá bom. Existe um universo paralelo chamado Nexus, que é um universo de pura alegria. É tipo a casa dos ursinhos carinhosos, né? Certo? E tudo que você quer acontece. Por quê? Porque eles estavam de um jeito de jogar o Kirk relativamente novo pro futuro. Mas não deu muito certo a história, por quê? Porque era para ser 20 minutos de série clássica, 40 minutos de nova geração e depois só os capitães. Só que eles não conseguiram fechar nem com o Nimoy e nem com o McCoy, o The Force Kelly, que eles não queriam estar num filme por 20 minutos. Então eles tinham quem? Eles tinham a Uhura, o
o Chekhov e o Scott. Aí a Uhura falou, mas eu não falo nada, eu só tô lá, eu não vou me dar o trabalho de sair de casa pra fazer isso. Então ficamos só com 2 personagens. E fizeram o quê? Cortaram uns 20 minutos pra uma cena de 7 minutos mais ou menos. Cortaram um monte de coisa que era pra ter com eles. E aí o Nexus vai. Estenderam um pouco a parte da nova geração, que enrolou, teve uma enrolação de nova geração, pra chegar no Kirk. E aí eles se encontram lá no Nexus. Como o Nexus é em outra dimensão, não existe tempo. Então eles poderiam sair do Nexus em qualquer ponto que eles quisessem. Pode ser na Revolução Industrial, pode ser daqui a 2560. Eles saíram naquele momento. Agora, por que sair naquele exato momento e não uma semana antes e pegar o cara enquanto ainda estava fazendo o torpedo, eu não sei, né? Porque o roteiro falou. É isso aí. Então agora a gente tem que encerrar. Nosso horário acabou. Problema. Eu agradeço muito pela explicação super bacana. Então, por favor, divulga novamente seus canais onde o pessoal te encontra. Bem, gente, então eu já falei o grupo Star Trekkers, tá? Que eu tô representando. A gente tem o site que a gente coloca todas as notícias que dá. A gente tem um grupo, tá? No Facebook, tem página, tem um monte de coisa. Se colocar Star Trekkers no Facebook vai aparecer umas 3, 4 coisas. Acha a gente lá, a gente vai divulgar tudo que tem, a gente divulga lá. A gente tem Instagram, eu não sei qual que é o Instagram, mas é só colocar Star Trekkers que você deve achar, tá bom? E tem o canal Nerd Trekker, que é do fã clube, e lá eu falo sem parar. Mas eu tento dar o máximo de informações que eu posso. É isso aí, então uma salva de palmas, por favor. Quem Obrigado. quiser depois pode conversar com ele. Vida longa e próspera.